Boa noite, irmãos. Dando prosseguimento às nossas meditações sobre personagens bíblicos, personagens da Palavra de Deus, hoje vamos falar sobre o último juiz, Samuel. Ele foi o último juiz, precedeu aos dois reis, Saul e Davi. Ainda viveu um pouco, foi contemporâneo da vida durante este período da vida desses dois homens. Bem, estamos iniciando o estudo com a leitura de 1 Samuel, capítulo de número 12, versos 24 e 25, que é uma síntese e um resumo daquilo que realmente Samuel experimentou e com a sua vida foi capaz de testemunhar. Ele diz assim, são palavras dele mesmo quando resignou do seu cargo. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. São palavras daquele contexto em que ele estava terminando o seu ministério como juiz. Bem, o que podemos dizer é que nossas vidas estão contidas na história. A história de nossas vidas está contida na história da vida, na verdade, de Deus, onde temos o centro, Jesus Cristo, como centro de toda a existência. Tudo aquilo que acontece conosco, particular ou relacionado com outras pessoas, são partes integrantes e componentes de uma história, a história de Cristo Jesus, na verdade, a história do próprio Deus, a história de toda a sua criação, de toda a sua redenção, de toda esta consumação que estamos aguardando e que por ora estamos experimentando. Este não deve ser um estudo, um sermão, lições práticas para velhos tão somente, aqueles que estão já adiantado de dias, com experiências na vida cristã de muitos anos e que possam olhar para trás e avaliar tudo o que fizeram. Não, a palavra de Deus é atualizada, serve tanto para aqueles que já estão nesta fase, quanto para aqueles que estão iniciando a vida cristã, para crianças, jovens, homens, mulheres, em todos os tempos. Estas promessas, aquilo que lemos aqui, que Samuel acabou de dizer, essas palavras compõem a estrutura de todas as nossas vidas, particular ou encorpada no grande todo, que é a história da igreja. Então, nós temos a ilustração aqui, já vimos o caso de Davi, de Saul, e vamos falar hoje sobre Samuel, um grande juiz, o último juiz de Israel. Samuel era filho de Ana e Elcana, seu nome significa do Senhor o pedi. A história é conhecida, sua mãe Ana era estéril, pediu a Deus que lhe desse um filho, e fez uma promessa que se assim fosse atendida, ela deixaria a criança no templo para que tivesse sua vida completamente dedicada ao trabalho, ao ministério no templo. E isto aconteceu, ela teve Samuel e o entregou ainda pequeno para viver lá. Samuel desde pequeno esteve no templo, assistindo ao sacerdote Eli e aprendendo tudo sobre as coisas sagradas. 1 Samuel, capítulo de número 1, a gente vai ver esta afirmação nos versículos de número 27 e 28. Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. São palavras de Ana. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Isso parece ser muito bonito, muito lindo, uma vida de entrega, de dedicação, de desprendimento, disponibilidade, mas para o menino Samuel, se nós atentássemos, nós veríamos que a coisa não foi bem assim. Ele acabou sendo privado de muitas coisas naturais das etapas de sua vida. Ele, por exemplo, perdeu coisas que lhe seriam muito naturais, sua família, sua infância, até a sua própria liberdade. E logo aos 12 anos, o Senhor então fala pela primeira vez chamando-o pelo nome, quando ele estava dormindo. Versículo de número 10, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala porque o teu servo escuta, porque o teu servo ouve. Aos
12 anos ele ouviu pela primeira vez o chamado do Senhor. É aqui que eu gostaria já de introduzir. Às vezes achamos que os nossos filhos eles têm uma vida de início numa liderança, num ministério na igreja, a partir então dos 18 anos, quando começam a tomar suas atitudes. Com Samuel não foi assim, e eu diria que não é bem assim. Os meninos, as crianças já têm uma participação efetiva. Nossos filhos, que quando crianças, não são a igreja do amanhã, são a igreja hoje. Eles fazem parte do corpo de Cristo efetivamente hoje. É por isso que nós presbiterianos batizamos os nossos filhos, porque acreditamos que a promessa não é só para nós, é para os nossos filhos, como aconteceu com Abraão, quando Pedro lá na descida do Espírito Santo também disse, essa promessa é para vós e os vossos filhos. Efetivamente já se inicia ali, desde o seu nascimento, essa participação como igreja. Aos 18 anos ele já era reconhecido como profeta de Deus. Veja, uma nação que tinha uma liderança, e não era uma igreja local, era uma nação inteira que já acreditava. Capítulo 3, versículos 19 e 20, crescia Samuel e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aos 18 anos, ele já era o interlocutor daquilo que Deus tinha falado ao seu povo. Então, sua história de fidelidade, sua história de convivência próxima com Deus começa bem cedo, e ele permanece fiel até a sua idade avançada. Samuel, além de profeta, foi também juiz, reconhecidamente um juiz sobre Israel. E além de tudo, também era sacerdote. Ele era da família de Coate, da tribo de Levi. Seu pai, Eucana, era da família de Coate. E Levi também era um sacerdote. Veja, no capítulo 7, versículo 9 de 1 Samuel, veja só o que aconteceu. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Este homem, a gente às vezes se esquece, ocupou e desenvolveu os 3 ofícios como tipo de Cristo Jesus. Foi profeta, foi sacerdote e foi basicamente um rei ou um juiz. O ofício de juiz não é declaradamente um ofício de privilégio, né, no Velho Testamento, mas fazia o mesmo papel de um rei, que era de julgar. Então, sob sua administração, por muitos anos, o povo foi abençoado e desfrutou de muita paz. Seus piores inimigos, os filisteus, foram abatidos e Israel prosperou justamente quando ele estava julgando a Israel. Capítulo 7, você vai ver isso nos versículos 12 e 13. Estava o povo congregado, os filisteus vieram, o Senhor trovejou, destruiu, já implantou o temor. O povo de Israel veio e aniquilou de uma vez por todas, recuperando até as terras e cidades que eram de Israel, que estavam invadidas e tomadas pelos filisteus. Samuel é o exemplo vivo de alguém que começou cedo a servir ao Senhor e prosseguiu por todo o tempo fiel a tudo aquilo que Deus lhe incumbiu de fazer. É a prova viva, irmãos, de que podemos permanecer fiéis em nosso compromisso com Cristo por toda uma vida. É isso que nós precisamos entender. Não sabemos, eu não sei até que ponto eu estarei na igreja, até que ponto, até que a morte o alcance, até que Deus o tome para si, ou que ele volte. É isto. Quando se inicia isso? Quando nascemos de novo, quando estamos dentro da igreja, quando recebemos o sinal de entrada, participamos dos sinais de permanência a cada mês, que é a ceia do Senhor, e ali haveremos de permanecer fiéis até que o Senhor volte, ou então que caso venhamos a nos encontrar com Ele. Passado então todos os anos de sua administração à frente do povo, depois já com a idade avançada, ele chama a todos e os toma por testemunha diante de Deus e faz uma avaliação de toda a sua vida. No capítulo 12, veja, o povo estava querendo um rei e Samuel então vai resignar do seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje.
Eis-me aqui, e testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei agora. Então responderam: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele então lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido. E o seu ungido é hoje testemunha de que nada tem desachado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Veja, diante de uma congregação, esse homem vai com ousadia e escancara toda a sua vida. Essa é a vida de um homem de Deus que realizou cabalmente os propósitos do Senhor em seus dias. A sua autoridade sempre foi baseada na fé que, desde pequeno, ele aprendeu a depositar em Deus. E também no testemunho que o tornaram sempre irrepreensível diante de todos. Este é um padrão da graça realizadora do Senhor. Não escondia os desígnios de Deus e era fiel a tudo que o Senhor lhe mandava fazer. Quando o Senhor falou pela primeira vez a ele externou um duro juízo contra a casa de Eli e seus filhos que estavam fazendo coisas erradas. Então, ele foi duro pela primeira vez ali com 12 anos, falou contra o sacerdote Eli, estabeleceu todo o juízo que Deus havia determinado que ele revelasse a Eli. Ele tinha sempre em seus lábios uma exortação, uma promessa de restauração. Quando o povo estava cansado da opressão, ele foi lá e disse o que aconteceria. Quando o povo pediu um rei, rejeitando assim o governo teocrático de Deus, ele esclareceu exatamente tudo aquilo que estaria acontecendo por acontecer. Quando resignou do seu cargo, alerta o povo sobre a necessidade de se manter fiel a Deus, e assim, só assim, seriam abençoados. O povo confiava muito em Samuel, em sua autoridade como profeta e como juiz. Veja no capítulo de número 7, voltando lá, o versículo de número 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O Senhor tinha escolhido a este homem e o povo o reconhecia. Mesmo quando Saul foi escolhido rei pelo povo e estava reinando, Samuel o acompanhava de perto e ajudou na condução do seu reino. Não fez papel de rogado e se escondeu, torcendo para que tudo desse errado. Não, auxiliou tudo aquilo que o Senhor disse que ele falasse a Saul, ele disse. Esteve exortando o próprio rei, não lhe escondeu o juízo que Deus havia determinado contra o próprio Saul para a sua vida. Quando o Senhor tirou o direito de reinar, foi Samuel aquele que disse, a boca de Deus, que declarou a Saul tudo o que lhe aconteceria. O amor de Samuel pela causa de Deus, pelo povo de Israel, sempre esteve arraigado em seu coração. Homem de Deus, de consciência, homem que nos causa, não sei se poderia dizer, um exemplo, mas também um desejo de ser parecido, de imitar o exemplo deste homem. A maior prova de que ele tinha este amor arraigado em seu coração é que quando entregou o seu cargo e ungiu a Saul como rei, ele disse ao povo que eles estavam errados, mas ainda assim continuaria a interceder por eles. Veja o versículo de número 12, aliás, capítulo 12, verso de número 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Um homem que tinha a causa de Cristo acima de seus sentimentos pessoais, nunca colocou o seu orgulho, a sua posição acima da causa e do direito de Deus em reinar o povo. E ele nunca guardou amargura em seu coração. Mesmo quando foi rejeitado, continuou sendo o grande profeta que o Senhor havia chamado para ser de Israel. Temos, irmãos, a certeza aqui absoluta de que as promessas de Deus que foram ditas por Samuel são verdadeiras porque foram cumpridas em sua própria vida.
Tudo aquilo que Deus falou, ele fez, ele realizou. Samuel é o exemplo vivo disso. O verso de número 14 do capítulo de número 12 diz assim: se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. É isso que precisamos. É disso que precisamos. Manter fé, não somente como exemplo, ou colocar Samuel acima da graça do Senhor. Não. O seu sucesso como profeta, como sacerdote e como rei, se deve à sua plena dependência e obediência ao mandato do Senhor. É isso que precisamos para os nossos dias de hoje também. Continuarmos sendo fiéis à vontade do Senhor, deixando os nossos sentimentos pessoais, aquilo que achamos que são coisas importantes, porque são nossas coisas, deixar que o Senhor esteja à frente. A história do Senhor está sendo composta e nós fazemos parte dela. Não há nossa história, não há nossa atuação, nossa posição, nossos princípios, absolutamente nada. É como disse Calvino: quando você ouvir falar alguma coisa de bom da minha pessoa, saiba que isto é Cristo Jesus. Quando ouvir falar ou ver alguma coisa ruim e mal em minha vida, saiba que aí verdadeiramente sou eu. É assim, tenho certeza que Samuel se sentia também. É o que precisamos também ter em conta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nossas vidas e que nós possamos ter a fidelidade que teve este servo teu, Samuel, que foi profeta, que foi juiz, que era sacerdote, homem que foi tipo do Senhor Jesus Cristo, homem de confiança que desde a mais tenra idade até em sua idade avançada sempre foi fiel. Há provas de que a sua vida é a prova de que é possível isto. Então nos ajuda a viver sempre para o teu inteiro agrado. Que seja assim em nossos dias e em nossas vidas. Te pedimos isto, esperando e confiando tão somente na graça e no poder realizador de Cristo Jesus. Amém.